Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do nobre vereador Tércio, a nossa secretária da Ana Pax, né, e os demais presentes aqui. E hoje vamos dar início à audiência pública que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2024. Projeto de Lei número 16, de 27 de abril de 2023. E também o projeto de lei número 17, de 27 de abril de 2023, que trata das alterações do PPA. É bom deixar um pouco claro para os presentes que um dos instrumentos de planejamento que trata da gestão de governo é a LDO, junto com o PPA e lá na ponta que seria a execução, a LOA, né? E para poder estar executando a lei de orçamentária, atuamos em conjunto, junto com o chefe do executivo, a Secretaria de Finanças, a Contabilidade Municipal e as demais secretarias, né? Então, é um conjunto de órgãos entre si, né, que atuam para poder estar executando os interesses, a gestão do governo. E qual que é o objetivo? O objetivo da audiência pública é dar pleno conhecimento aos demais gestores, né, e é também uma participação popular do cidadão, que é o maior interessado na execução do orçamento, né? E uma das responsabilidades que é estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal é a transparência na gestão fiscal, né? Então, como que se dá a transparência na gestão fiscal? Dando incentivo à participação popular. E hoje nada mais estamos reunidos aqui, né, junto com o Legislativo e a secretária também, né, dando essa possibilidade da população participar da execução do orçamento. É bom deixar claro que a LDO é uma diretriz para a execução do orçamento. Aqui eu trouxe aqui, né, as leis de planejamento, né, são os instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA, né. O PPA, para quem ainda não conhece, é um planejamento estratégico, né, para 4 anos. A LDO seria um instrumento tático, né, e a LOA que seria mais o operacional. E entre a LOA e o PPA, a LDO ela atua como elo entre a execução e o planejamento de governo. Vamos mais além. É interessante saber que a execução, o que nós vamos estabelecer aqui, né, na Lei de Diretrizes, é a execução para 2024. E então nós estamos fazendo um elo entre o planejamento de governo e a execução, né? Deixa eu só voltar mais aqui um pouquinho. Mais além. O interessante a elaboração da LDO, como estamos praticamente elaborando para o exercício de 24, nós não temos a certeza de que o cenário econômico atual é o que vai permanecer para 24. Então, nós pegamos um cenário econômico, assim, com as informações do Banco Central, né, onde traz alguns índices para a economia durante o exercício 23 e uma possível projeção para 24, né? Aí utilizamos os dados do Banco Central, da Fundação SEAD também, o IBGE e alguns históricos também de receita e despesas anteriores, né? Tudo isso para trazer uma melhor nitidez quando for fazer a execução da LOA. Aqui, os ambientes econômicos aqui, índice de inflação utilizados. O índice de inflação utilizado na economia hoje, uma referência nacional, é o IPCA, né? E aqui tem uns dados históricos aqui de 21 até uma projeção de 26. Em 21 fechou uma taxa efetiva de 10,06% de IPCA, que seria a inflação. Para 22 ficou numa taxa efetiva de 5,79.
Para 23, que estamos em execução, 4,75, né? É uma estimada. Perceba que estamos em execução, ainda não dá para fazer uma projeção efetiva, né? Então fazemos uma estimada. E para 24 também, o 4,5 é uma estimada também, 25 segue o mesmo fluxo, né? É uma estimada também, e 26 também 4,5. Tá, aqui, ó, os índices de inflação acumulado IPCA 2023. Como nós estamos em execução, nós não conseguimos fazer uma projeção exata. É o que o slide anterior afirmou, que é uma estimativa. Então, o IPCA para 23, com base em fevereiro de 2023 e para os 12 meses seguintes, é uma projeção de 5,60, né? É uma fonte do IBGE, divulgada em 10/4/2023. Esse percentual é aplicado por uma estimativa inicial da LDO. Perceba que a LDO ela é o elo entre a execução da LOA e a LOA só vai ser executada em 24. Então, não tem como você ser preciso no cenário econômico em 24. Então, fazemos uma projeção. Então, aqui é o percentual utilizado das previsões. Os dados que eu vou apresentar aqui, desde secretaria, os planos de governos aqui, nós utilizamos a taxa referencial aqui de 5,60 para 24. Então, os dados de execução hoje, nós trabalhamos com eles atualmente, pegamos esses dados e colocamos uma taxa, uma possível taxa de 5,60. Então, você pega o orçamento atual e coloca essa taxa de 5,60, você tem uma projeção de quanto vai ser sua receita e até mesmo a sua despesa para 2024. E assim é feito também para 25 e 26. Nas receitas e despesas primárias, não foram consideradas receitas e despesas do Fundo de Previdência. O que são as receitas e despesas primárias? Receitas primárias são aquelas as receitas correntes, né, as tributárias, contribuições, né, prestação de serviço. E quais são as despesas primárias? As despesas primárias são aquelas que a execução do plano de governo, né? E aqui nós excluímos as despesas do Fundo de Previdência. Aqui tem algumas despesas aqui, que desde benefício, afastamento, seja ele por doença ou aposentadoria, essas englobam também as despesas do Fundo de Previdência, mas não estão incluídas aqui. Aqui nós pegamos, para fazer uma referência no cenário econômico do municipal aqui de Cerquilho, nós pegamos o Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo, que hoje está na casa de 2.377.638.000, na verdade quadrilhões, né? Quadrilhões, né? 2.377.638.978.848 reais. Essa fonte é o SEAD também, utilizado de parâmetro comparativo nos valores das metas fiscais. As metas fiscais é um guia para a execução do orçamento também. Aqui, ó, o ambiente econômico, né? Audiência da LDO aqui, né? Então, o que nós trazemos aqui também para ser bem relevante para vocês aqui? Ó, receita RCL. O que é RCL? Receita corrente líquida. Ela serve de parâmetro tanto para você monitorar o gasto de pessoal, para um possível endividamento do município, não é o caso do município de Cerquilho, né? Mas assim, para estar monitorando o teto de gasto de pessoal. E a receita prevista em 2022 foi de R$ 177.129.169 reais. E a realizada, isso foi a prevista, e a realizada foi bem superior do que a prevista, R$ 221.661.797,94. É uma superioridade de 24,80% superior ao que foi prevista, né? E a projeção da RCL para 2024 é 231.010.000 e uma projeção de 4,5% superior ao 2022. E a projeção da RCL para 2025 é 241.405.000
uma superioridade em 4,5%. E a projeção da RCL para 2026 é 252.270.000, uma superioridade em 4,5%. Esses percentuais aplicados conforme meta de inflação do Bacen. Esses índices que estão ao lado aqui, nós não temos eles exato fechados aqui, eles podem sofrer alterações, mas os dados aqui, as três aqui, de 24, 25 e 26, é uma projeção que o Banco Central já fez e nós pegamos isso como referência. Aqui é metas fiscais projetadas. Aqui, basicamente, são as receitas correntes, né, as metas de receitas. Aqui nós temos um dado histórico, 2021, 22, 23, até 24, né? O total de receita, né, e depois se divide em receita corrente, as primárias, as tributárias, que envolvem impostos, taxas, contribuições de melhoria, né? Você percebe que em 2021 nós tínhamos uma previsão de receita aqui de 206.138.992,28. E você faz a projeção, você tem os dados, nós já temos os dados de 2022, uma superioridade que chegou a casa de R$259.180,28, né? Aí você percebe uma projeção, um aumento de 25,64%. E para 23, né, o que está em execução, um orçamento, né, uma receita total, né, R$252.300.000, né? Se você fizer uma comparação, o que foi arrecadado o ano passado e o que nós projetamos, há um déficit de menos 2,59. O porquê que é menos 2,59? Em 21 para 22, como era um ano atípico, né, fim de um ano atípico de pandemia, houveram inúmeras receitas que não estavam previstas e o governo municipal não tinha possibilidade de prever tudo os repasses estaduais e federal, né? Agora, como a normalidade já, e para 23, 24, nós conseguimos ter uma realidade mais precisa. Nós percebemos aqui que para 23 e de 23 para 24 há um aumento de 4,68. Esse 4,68 é o equivalente basicamente à correção da inflação, né? Não há uma disparidade de valores aqui. Isso tudo para as receitas, seja ela primária, essas diferenças também ocorrerão, né? As receitas de impostos, contribuições, transferências correntes. E as demais receitas também seguem esse fluxo, né? E vamos lá no próximo, valores projetados. Tá. Aqui também segue o mesmo princípio. Aqui são as despesas, né? Metas das despesas. Percebe a mesma lógica que foi apresentada para a receita segue para as despesas também. Em 2021 foi R$192.363,26. Em 22 houve uma superioridade nas despesas em 26,57%. Aí para 2023, que estamos em execução, né, você percebe que lá nas receitas o valor é igual às despesas, né, até porque o orçamento ele deve seguir o princípio do equilíbrio, né, então seria 252.300.000. Mesmo assim, uma superioridade em referente ao ano de 2022 em 3,72%. E aí para 24, né, a projeção que a LDO ela traz uma possível projeção de despesa para o exercício de 24, não significa que isso vai ocorrer, mas uma superioridade em 11,46%, trazendo um montante de R$271.130.000, né? E para as demais despesas segue o mesmo princípio. E qual é a composição das despesas, né? Aqui nós trazemos os programas de governo. Os programas de governo trazem desde o repasse do odécimo, né, que é o processo legislativo aqui, que, né, estamos numa casa aqui de 2.930.000, uma possível previsão que o ano 2024 seja repassado esse valor,
né, o equivalente ao orçamento total em 1,8%. Aí temos também a política econômica e administrativa, né, que traz uma casa de 39.350.000, um percentual de 14,51%. Aí as políticas educacionais e gestão cultural, uma casa de R$ 88.905.400, suportando 32,79%. E as políticas de saúde e promoção social, trazendo também um montante de R$ 77.011.150, em um percentual de 28,40%. Dá para perceber aqui que os dois programas de governo que tomam praticamente mais de 60% do orçamento está voltado entre gestão educacional e cultural, junto com saúde e promoção social, né, somando basicamente um valor acima de 60%. Aí depois vem as políticas de infraestrutura urbana e serviço público, em 20.640.000, um percentual de 7,61%, e a política de desenvolvimento sustentável, né, com R$ 7.357.400, um percentual de 2,71%. E a proteção de segurança e conservação do patrimônio, num valor de R$ 9.422.000, e um percentual de 3,48%. Aí as políticas desportivas de lazer e de turismo, né, na casa de R$ 3.373.000, um percentual do orçamento em 1,24%. E políticas de gestão de saneamento, né, aqui já trazemos praticamente tudo que o SAEC ele vai comportar o orçamento dele, né, em 18.100.000, num percentual de 6,68%. E a política de trabalho e desenvolvimento econômico, né, um percentual de R$ 2.981.050, um percentual de 1,10%. E a reserva de contingência, em um percentual de R$ 1.060.000, um percentual de 0,39%. A reserva de contingência, na verdade, muitos às vezes olham o orçamento e não sabem exatamente identificar o que é. Por alguma situação imprevista e nós deixamos esse valor. Esse valor não significa que ele é fixo, ele é um percentual da receita corrente líquida, né? Por isso a importância de entender a respeito da receita corrente líquida. Então, basicamente, os programas de governo seriam esses, né? E os valores de orçamento para cada secretaria seriam esses. Não significa que é fixo e exatamente esses valores que vão ficar. É uma projeção. A conclusão, a efetividade vai se dar na lei orçamentária, né? Aqui talvez fica mais claro do que o slide anterior. Aqui a composição das despesas por poder e unidade orçamentária. A Câmara Municipal, né, que eu já trouxe aqui, eu acho que basicamente são os mesmos valores, né? Aí depois aqui embaixo é dividido por unidade orçamentária, onde que, o governo municipal ele se divide entre executivo, legislativo e o SAEC, que seria uma autarquia, né? Mas comporta o orçamento municipal também. A composição dos projetos de lei são o projeto de lei 16, né, que eu acabei de mencionar no início da audiência, 27 de abril de 2023, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dentro desse projeto de lei, tem o anexo 5 e o anexo 6. O anexo 5, o que ele trata? Os custos por programa e indicadores. O anexo 6 já é metas e ações com custo por unidade orçamentária ou executora. A unidade orçamentária nada mais é do que seria lá praticamente a administração, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria do Trabalho e assim vai sucessivamente. Agora, a unidade executora é uma divisão dentro da própria unidade orçamentária. E os demonstrativos utilizados aqui também, né, os riscos e metas fiscais a serem atingidos.
Já o projeto de lei 17 de 27 de abril de 2023 dispõe sobre a alteração do plano plurianual 2022 a 25, que seria o PPA, né, para a adequação da lei de diretrizes orçamentárias. Então, o que acontece? Quando você trata da LDO, as possíveis alterações que você faz na LDO, depois você tem que fazer a alteração dentro do PPA, porque o PPA ele é elaborado no primeiro ano do chefe do executivo e entra no segundo ano do chefe do executivo, com vigência até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, o que acontece? Isso não significa que o que ele elaborou no primeiro ano fica de uma forma rígida até a execução. Então, toda a alteração que ele propõe deve ser feita através da LDO e posteriormente, através do anexo 5 e 6, nós fazemos a alteração na LDO. Né? Na verdade, o PPA ele é alterado pelo anexo 1, 2 e 3. Né? Aqui, basicamente, seria isso, né? Aqui um resumo, um amparado. E vou trazer a lei na íntegra e assim que eu for lendo, eu vou explicando a cada artigo que eu for lendo, eu vou explicando um pouco. Deixa eu ver se ficou legal ali. Acho que dá para ver legal ali, tá, né? Então, vamos continuar. Então, aqui, basicamente, seria o resumo de tudo aquilo que eu falei, de uma forma clara, e é claro que esse projeto de lei, ele vai ser proposto ao Legislativo, para que faça a sua apreciação e faça a votação, e possivelmente fica à disposição para qualquer tipo de correção ou uma emenda, né? Então, eu vou lendo artigo por artigo e vou explicando. E aqui, como eu já disse, dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Aqui já é proposto por José Roberto Pilon, né, o prefeito, no uso de suas atribuições, né, faz saber à Câmara Municipal e aprovou a lei, sanciona e promulga a seguinte lei. Esta lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício 2024. Aqui é bom se ater que é uma meta a ser perseguida, né? Não significa que o Legislativo ele autoriza e o Executivo tem que chegar até ali. O orçamento ele é autorizativo, né? Então, ele define aqui as metas e as prioridades para o exercício de 2024. Orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre os assuntos determinados pela Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual que é a finalidade da LDO? A elaboração da proposta orçamentária abrangerá aos poderes legislativo, executivo e seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos: combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 3. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 4. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. 5. Assistência à criança e ao adolescente. 6. Melhoria da infraestrutura urbana. 7. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do SUS, Sistema Único de Saúde. 8. Austeridade na gestão dos recursos públicos. O
que é a austeridade? É a responsabilidade, o comprometimento com os recursos públicos, né? 9, princípio do equilíbrio orçamentário, que eu mencionei nos slides anteriores, né? Que o mesmo valor de receita, ele tem que ter o mesmo valor de despesa, né? Para se manter o equilíbrio, né? Tanto na previsão como na execução, exatamente isso. Se nós fazemos uma previsão de receita, não significa que vai ser arrecadado aquilo que previu. Adequar o plano de custeio do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos servidores públicos do município de Cerquilho, que é o FAPEM, para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 3º. A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária ao Executivo até 30 dias úteis antes do prazo do encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo. O que não é o Executivo impondo ao Legislativo a forma, ele dá a possibilidade, um período de o Legislativo enviar ao Executivo. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nessa lei. Ao artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição. A Lei Federal 4.320, que trata de normas gerais de direito financeiro, assim como a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual compreenderá orçamento fiscal e orçamento de Seguridade Social. Artigo 5º. A proposta orçamentária para o ano 2024 conterá as metas e prioridades estabelecidas no anexo 5 e 6 que integram esta lei, e ainda as seguintes disposições. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas, não fixarão, eles fazem uma projeção, suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. O segundo seria, na estimativa da receita, é uma estimativa, não há possibilidade de fixar quanto vai se arrecadar, né? Utilizamos até indicadores de inflação que o Bacen dispõe para o município. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação, decorrente das modificações na legislação tributária. O 3, caso o valor previsto no anexo de metas fiscais apresentem-se defasados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados os valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada. 4. Somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como depois de contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público. Não poderá, 5, não poderá prever como receitas e operações de crédito o montante superior às despesas de capital, excluídas as por antecipação de receita orçamentária. Aqui é a chamada regra de ouro, né? Você não pode comprometer o orçamento através de operações de crédito com as maiores, superior que as despesas de capital. 6. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto da sua vinculação. Ou seja, você separou um recurso para determinada despesa na saúde, você não pode usá-lo em esporte, por exemplo. É exatamente isso que o inciso 6 está falando, né? E o parágrafo único, os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físicos financeiros. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação de receita, deverão os poderes executivo e legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.
Aqui é o que trata o que eu mencionei há pouco. Você não consegue fazer uma previsão e você não consegue fixar a receita. Você consegue no máximo fazer uma previsão. E e você vem monitorando essas arrecadações. Se possivelmente o município não arrecada, você chama isso de uma forma de corrigir essa falta de receita, fazendo uma limitação de empenho, ou seja, eu vou começar a reduzir minhas despesas aqui de forma proporcional ao que o município vem arrecadando. Não tem como eu criar uma despesa superior ao que eu venho arrecadando. O parágrafo único ele fala que a limitação de que trata esse artigo será determinada por unidades orçamentárias e terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação. No artigo 7º, até 30 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, por ato próprio, deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Ou seja, esse ano, por exemplo, nós temos o orçamento lá que eu acabei mencionando, 252 milhões e 300, né, dentro do exercício financeiro, nós pegamos esse valor, teoricamente seria dividido em 12, mas nós temos períodos sazonais, né, e aí fazemos de forma proporcional, né, então o executivo tem 30 dias após a aprovação da lei, da LOA, que faça essa adequação da programação de desembolso, né. Aí parágrafo 1º, as receitas conforme as previsões e respectivas as receitas conforme as previsões respectivas e os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. É exatamente isso que eu falei. Então, se você faz a divisão, mês a mês, você vem monitorando. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam esse artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Artigo 8º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importe em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da lei complementar, lei da LRF, né, devendo estar acompanhados de demonstrativo do impacto orçamentário financeiro a que se refere o seu artigo 14. Então, toda renúncia que o município fizer, ele tem que ter uma justificativa acompanhando o impacto orçamentário que isso gera para o município. Eu deixo de arrecadar, você está deixando de receber uma receita, mas você tem que justificar o motivo que você está rejeitando aquela receita. Aí o parágrafo único fala também que excluem-se os atos relativos ao cancelamento de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança. Aí o artigo 9º fala: o Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente no plano de carreira e salários, respeitando o parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração dos servidores. Inciso 2. Criação e extinção de cargos ou empregos públicos, bem como criação e alteração da estrutura de carreira. 3. Inciso 3. Provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas nesse artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrente. Então, o executivo, ou até mesmo o legislativo, toda a despesa que ele for gerar para o ente, ele deve ter uma receita para custear aquilo ali. Ele tem que justificar e demonstrar
que ele possui uma dotação para aquela despesa. Ele não pode criar uma despesa e amanhã eu vejo como eu vou custear futuramente isso. Não. Um critério de aprovação de uma nova despesa é você indicar uma dotação, né? O total artigo 10. O total da despesa com o pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com as dos 11 meses imediatamente anteriores, apurada ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual apurado sobre a receita corrente líquida do exercício anterior, acrescido de até 10% nos termos percentuais. O que acontece então? Aqui como que é feito o cálculo da receita corrente líquida? Você pega o mês de referência e mais os 11 anteriores, né? E o parágrafo 1º, o limite de que trata esse artigo não poderá ultrapassar o limite máximo de 60%, assim dividido. Esse 60% nada mais é do que o 60% da receita corrente líquida, que é o somatório das receitas correntes. Aí divide esse 60% em 6% para o legislativo, 54% para o executivo. Esses são os limites de gasto, né, que quadrimestralmente, né, nós temos um relatório emitido lá que seria o RGF, que nós apuramos isso e monitoramos se o município está ultrapassando esse valor ou qual é a situação real que está o município. Isso quadrimestralmente nós temos que apurar e enviar até mesmo ao Tribunal de Contas. Na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, não serão computadas as despesas. Então, o que não entra na soma das despesas com o pessoal? Indenizações por demissão de servidores ou empregados. 2, relativas a incentivos de demissão voluntária. 3, decorrente de decisão judicial e da competência de período anterior do que trata o caput desse artigo. 4, com inativos, ainda que por intermédio do fundo específico, custeados com recursos provenientes. Aí tem a linha A e o B. O A trata da arrecadação de contribuições dos segurados e o B da compensação financeira, né? E o inciso 5 trata das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à Previdência Municipal. Aí o artigo 11, ele trata, no exercício de 2024, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% dos limites referidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo anterior desta lei, exceto no caso das convocações extraordinárias na Câmara Municipal. Somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevantes interesses públicos, que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovado. Então, todo serviço extraordinário, né, se limita, muitas das vezes, assim, em 2 horas, tudo que for superior deve ser justificado e todo serviço extraordinário também, seja de 2 horas ou até mesmo superior, tem que ter uma justificativa, né, isso para todos os órgãos públicos, né. E o parágrafo único trata da autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput desse artigo. É de exclusiva competência do prefeito municipal. Então, todo serviço extraordinário deve passar pelo consentimento do prefeito. Então, não significa que você precisa do serviço hoje e vai ser executado. É necessária a autorização do executivo. O artigo 12 trata, para efeito da exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante aquela cujo montante não ultrapasse para bens e serviços os limites do inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8.666 de 1993.
alterada pela Lei 9.648 de 1998. Basicamente você pegar a referência na Lei de Licitações. 1 e 2, um trata de serviços de engenharia, o 2 compras diretas, né? Então você tem um percentual lá de 150 mil, 10%, e o outro de 85 mil, salvo engano, né? Então essas despesas são consideradas irrelevantes. O Poder Executivo poderá, até 31 de outubro de 2023, submeter ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre inciso 1, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. Inciso 2, revogações das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal. O 2 praticamente volta lá no artigo que eu mencionei há pouco, que toda renúncia que o executivo fizer, ele tem que justificar. E aí, mesmo assim, as revogações também têm que ser mencionadas, que foram revogadas aquelas autorizações de renúncia. Inciso 3, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder e políticas do município. 4, atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. 5, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. E o artigo 14, a lei de orçamento anual poderá conter reserva de contingência. Foi o que eu mencionei lá no slide, aonde tem lá um percentual, salvo engano, 1.060.000, que é para atender umas despesas aqui no inciso 1 e 2 ele já define claramente o que é. Atendimento de passivos contingentes. O que é aqueles passivos contingentes? Aqueles que podem acontecer, mas você não tem certeza se vai ocorrer ou não. E outros riscos e eventos fiscais imprevistos no montante equivalente até 5% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela é base praticamente para todos os relatórios de gestão fiscal aqui. Você percebe que no inciso 1 aqui ele também menciona a receita corrente líquida. Inciso 2, manutenção do equilíbrio superavitário do Fundo de Aposentadorias e Pensões de Servidores Públicos do município de Serquilho, o FAPEM, no montante do superávit estimado. Aí vem o parágrafo único que trata: caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2024, para os fins de que trata o inciso 1 desse artigo, poderá constituir-se em recurso para abertura de outros créditos adicionais. Ou seja, você carregou um percentual do orçamento até praticamente o fim do exercício financeiro e não utilizou. A própria lei ela autoriza que você utilize para outros créditos adicionais. O artigo 15, que trata os repasses mensais, aqui já é voltado já para o legislativo. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Aqui praticamente os repasses do décimo. Artigo 16. A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Ou seja, qualquer repasse que o Executivo vier a fazer deve ser com autorização do Legislativo. Parágrafo único.
As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo, com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação. Ou seja, o Executivo ele faz o repasse com autorização do Legislativo, o próprio Executivo ele tem a autonomia de fiscalizar qual é a forma que está sendo aplicado esse recurso, né? Então, isso cabe ao Executivo também, né? E o artigo 17, o custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do DF e da União, somente poderá ser realizado, inciso 1, caso se refira às ações de competência comum dos referidos entes da Federação previsto no artigo 23 da Constituição, inciso 2, se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto. 3. Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Aí o artigo 18 trata de são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução das despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Foi o que eu mencionei há pouco. Toda despesa em execução deve indicar uma dotação orçamentária, né, até porque ela é um requisito fundamental para você manter o orçamento até o fim do exercício. Senão você faria despesas de forma aleatória e comprometeria o orçamento. Então, toda despesa tem que ter uma indicação orçamentária. Artigo 19. Na elaboração da proposta orçamentária, serão atendidos preferencialmente os programas constantes dos anexos 5 e 6, que fazem parte integrante desta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas de governo. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto do artigo 4º da LRF, integram esta lei os anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Já o artigo 20, caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no artigo 35, parágrafo 2º do inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 do total de cada dotação. Então, submete ao Legislativo a apreciação e votação. Caso não retorne ao Executivo no prazo estipulado, fica autorizado o Executivo a utilizar 1/12 do que está vigente, né? E para finalizar no projeto de lei, o artigo 21, essa lei entra em vigor com a data da sua publicação. Basicamente seria essa a lei de diretriz orçamentária, né? Isso nada mais é do que um elo entre o plano de governo e a execução. Isso não seria uma imposição fixa e rígida, isso pode ser alterado na execução orçamentária, mas basicamente as diretrizes se resumem dentro desse projeto de lei. Eu acho que devo finalizar por aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do projeto de lei, né, eu dou espaço ao pessoal se quiser tirar alguma dúvida. Então, eu acho que encerro por aqui mesmo. Eu agradeço a presença de todos aqui e a possibilidade da Câmara dar ao Executivo essa possibilidade de trazer possíveis cidadãos a participarem da elaboração da LDO, né? Eu agradeço a todos que estão aqui. Obrigado.